Carta aos Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículos 14 e 15. Diz a palavra de Deus: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Ó Pai, a tua igreja presbiteriana em Bairro Novo, reunida aqui, Senhor, lendo a tua palavra, cantando louvores ao teu santo e precioso nome. Precisa despertar, Senhor. Precisa levantar-se. Precisa sentir no mais profundo da sua alma o teu chamado. Precisa sentir-se enviada por ti para a pregação do teu santo evangelho. Precisa, ó Pai, sentir a experiência verdadeira da verdadeira conversão. Precisa, ó Pai, acreditar que a Bíblia é a tua palavra nos dizendo qual é a tua vontade para nós. Não há outro meio pelo qual nós possamos ter uma verdade absoluta a respeito de qual é a tua vontade para nós, senão através da tua palavra. Nesse momento, ó Pai, ilumina cada um daqueles que vão ouvir a tua mensagem, para que possam entendê-la e praticá-la. Usa de misericórdia para com teu servo, ungindo, para que ele traga de fato e de verdade a tua palavra ao teu povo. Em nome de Cristo. Amém. Então, meus irmãos, começamos no domingo na escola dominical, no horário, e se Deus quiser, em setembro nós voltaremos, a partir do primeiro domingo, com a escola dominical, também, mas no horário do culto. Ouvindo a palavra de Deus e dizendo para a igreja que ela deve ir. Porque nós, filhos de Deus, convertidos a Deus, e que temos de fato e de verdade a Bíblia como única regra de fé e prática, cremos que nenhuma missão é tão nobre
tão destacada na Bíblia. Esta missão altíssima que o nosso Senhor Jesus Cristo confia à sua amada igreja e por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E no domingo nós destacamos 4 razões pelas quais nós devemos ir ao mundo de manhã e de noite. Porque Deus tem um projeto e o mundo todo é um projeto de Deus. Porque Deus amou o mundo todo. Porque o mundo todo é pecador e, consequentemente, necessita de salvação. E porque Jesus Cristo morreu pelo mundo. E em quinto lugar, porque Cristo nos enviou ao mundo. Todos nós sabemos que há algumas tendências que são marcas do ser humano. Quando ele pensa como homem pecador, há uma tendência terrível que é ficar na frente da cruz de Cristo. Querer aparecer. Quando, de fato, a proclamação do Evangelho é do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é do pastor Silas e de ninguém. Todos nós devemos ficar atrás da cruz de Cristo até para o nosso próprio bem. Porque quando nós somos cristãos verdadeiros, o mundo atira pedra em nós. E quando nós estamos atrás da cruz de Cristo, as pedras acertam na cruz e não em nós. É muito mais fácil se acomodar, vindo à frente, se apresentando, lendo o salmo, cantando louvores, do que ir. Por isso a tendência da igreja é ficar assim, nas 4 paredes, fazendo aquilo que Cristo não mandou. Cristo mandou ir por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Em Gênesis, no capítulo 11, no versículo 4, o que os homens fizeram? A decisão do homem pelo homem sem obediência à palavra de Deus. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo topo chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. O homem quer ficar, o homem não quer ir. Pensa exatamente o contrário de Deus do que pensavam esses homens. O propósito da construção daquele monumento gigantesco que levava muito trabalho e muito dinheiro era para não sair, era para não ir, era para não serem espalhados por toda a terra. Às vezes, meus irmãos,
Deus usa de uma certa dureza para conosco, para a execução dos seus planos. Vejam o que Deus usou em Atos, capítulo 1, versículo 9, para a execução do seu plano. Capítulo 8, versículos de 1 a 8. A primeira morte, o primeiro apedrejamento de um cristão. E começa o texto dizendo: e Saulo sentia na sua morte. Aqui é a primeira perseguição da Igreja de Cristo. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a Igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Houve grande alegria naquela cidade. Então, meus irmãos, nós temos esta experiência que a Bíblia, de uma maneira clara, relata. Será que a Igreja Presbiteriana em Bairro Novo está esperando uma perseguição desse tamanho? Está esperando de nós ser apedrejado para sair por aí? A Igreja de Cristo foi enviada ao mundo. Ela foi instituída para se congregar. E na congregação ajudar uns aos outros. Na congregação ser alimentado espiritualmente. Na congregação serem fortalecidos mutuamente no exercício do amor de uns para com os outros. Para sair e pregar o Evangelho. A Bíblia é muito clara nisso. Eu vou ler dois textos que são claríssimos. Marcos 16:15. E disse-lhes Jesus: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura.
E Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Prestem atenção. Observem as colocações bíblicas nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. O campo é o mundo. O campo é as nações. Ele nos chamou para nos congregar. Ele nos ordenou que nós nos congregássemos, para depois nos enviar. Será que nenhum daqueles irmãos que não estão pregando o evangelho fora da igreja não se sentem enviados? É a única razão pela qual nós podemos entender o comodismo e a falta de propagação do evangelho através de cada um de nós. É não nos sentirmos enviados. Eu creio e oro a Deus para estar certo que todos que estão aqui foram chamados. Mas parece que a maioria esmagadora não se sente enviada. E uma coisa está atrelada à outra. Ele chama e ele nos envia. Ele chama para que nós nos congreguemos e nos envia para que nós anunciemos lá fora o que nós vimos e ouvimos na igreja, na congregação. É isso toda a história da palavra de Deus. Ninguém pode contestar. O mundo é uma paróquia só. E cada um de nós deve se sentir responsável pela pregação do evangelho nesse mundo. Esta é a razão pela qual a Igreja de Cristo deve envolver-se em missões. Ela foi enviada ao mundo. Cristo nos enviou ao mundo. Ele nos chamou para que nos congregássemos na Igreja Presbiteriana em Bairro Novo. E aqui ouvíssemos os ensinos da palavra de Deus e saíssemos enviados por Ele para pregar o Evangelho ao mundo. A sexta razão, meus irmãos, é que, lendo a palavra de Deus com cuidado, nós observamos que é necessário que haja representante de todos os povos no banquete celestial. Por isso que missões é importante. Todos os povos, todo mundo, todas as nações devem ser atingidas. E aqui, meus irmãos, Jesus Cristo, quando esteve aqui, contou a história. Uma parábola deste grande banquete. E esta história
Está escrita em Lucas 14, 15 a 24. Eu não vou ler. Lucas 14, 15 a 24. É a parábola da grande ceia. Vocês lembram? Um grupo foi convidado, mas não compareceu. O pessoal da igreja, os presbíteros, os pastores, a liderança, presidente de SAF, o PH, de UMP, todos foram convidados, mas não compareceram. Jesus Cristo contando essa parábola. Aqui no versículo 9 dessa parábola, nós vemos claramente Cristo falando de nações, de tribos, de povos e de línguas. No banquete celestial devem estar todas as nações, todos os povos representados, por isso que nós somos os responsáveis. Somos chamados e enviados para pregar o Evangelho no mundo todo. Jesus Cristo, meus irmãos. Ele faz, de fato, uma promessa. Em João capítulo 14, antes de sua morte, Jesus Cristo conforta os discípulos, prometendo que vai para junto do Pai. E diz que na casa do Pai há muitas moradas. E ali ele vai preparar morada para aqueles que são chamados e enviados. Na segunda parte do capítulo 14 de João, Jesus Cristo promete outro Consolador. Jesus Cristo quer que a sua igreja, esperançosa de habitar a morada celestial que ele está preparando, cheios do Espírito Santo, portanto, cheios de amor. Ele quer que nós agasalhemos os negros, os amarelos, os vermelhos, os brancos, todos. Por quê? É preciso que o mundo todo ouça a respeito de Cristo, para que depois ele volte. A volta de Cristo tem sido a tônica dos nossos dias. Muitos dizem que nós não devemos pregar que Cristo vai voltar. Nós devemos pregar que Cristo está voltando. Nenhuma notícia é tão doce para os filhos de Deus. Nenhuma notícia toca tão fundo nos nossos ouvidos e nos nossos sentimentos como a expressão repetida 3 vezes no capítulo 22 do Apocalipse. Certamente venho sem demora. Certamente venho sem demora.
Aleluia! Há um texto bíblico que eu acredito que inquieta qualquer pessoa convertida a Cristo. É o texto de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 12. É inquietante este texto. Nós devemos viver assim. É assim que Cristo manda que cada um dos seus seguidores se comportem, esperando e apressando o dia do Senhor. Esperando e apressando o dia do Senhor. E como nós podemos apressar a vinda de Cristo? Seja o que diz a palavra de Deus. Observemos o que diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 24, versículo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de a todas as nações, então virá o fim. Há um destaque aqui para algumas palavras do versículo. De novo, todo mundo, todas as nações, então virá o fim. Então, meus irmãos, o sentido do texto não é todas as pessoas individualmente. Mas todos os povos. Jesus Cristo poderia, meus irmãos, usar todos os recursos da ciência tecnológica e, num curto espaço de tempo, todos seriam atingidos. Todos ouviriam a respeito da sua pessoa. Então fica uma inquietante pergunta. O que é que eu estou fazendo? O que é que a Igreja Presbiteriana em Bairro Novo está fazendo? O que é que a Igreja Presbiteriana do Brasil está fazendo? Para que o nome glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo seja ouvido. E as pessoas saibam quem é nosso Senhor Jesus Cristo. Para que a sua volta gloriosa aconteça. Hoje ou amanhã. Esta é uma forte e eloquente e também desafiadora razão. Porque a Igreja Presbiteriana em Bairro Novo, porque a Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, a verdadeira Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo deve envolver-se em missões. Aí, aqueles que são presbiterianos, Satanás gosta muito de tentá-los, dizendo
Que negócio é esse? Que eleição e missões? É contraditório isso, não? Diz Satanás nos nossos ouvidos. Tenta Satanás nos nossos ouvidos. E nós temos uma pergunta. Quantas vezes já me fizeram essa pergunta? Pastor, se a doutrina da eleição é verdadeira, por que nós devemos nos empenhar em evangelismo? Em fazer evangelismo? Em via de regra, a maioria responde que é porque Cristo mandou. E já é uma razão forte. Mas será que não existe uma razão mais significativa para fazer evangelismo, além do fato de ser ordem de Cristo? Meus irmãos, evangelismo é um dos maiores, se não o maior privilégio que Deus dá à sua igreja. Deus poderia fazer o evangelismo sem nenhuma participação nossa, sem nenhuma participação do ser humano. Mas por sua vontade, dentro do seu propósito, dentro do seu projeto, ele escolheu os meios para realizar. E sabe qual é o principal meio que Deus escolheu para realizar esse projeto de evangelização, de missões? Diz o apóstolo Paulo, pela loucura da pregação. Deus nos deu o privilégio de participar do seu programa de redenção. Deus nos deu o privilégio de participar, de mostrar ao mundo o seu plano de salvação. Aquilo que Deus planejou está no seu planejamento desde a fundação do mundo. Deus nos deu, meus irmãos, o chamado, a vocação mais sagrada possível, carregar o maior tesouro dentro de nós, vasos de barro. O maior tesouro carregado em vasos de barro. A razão humana nos chega à conclusão que ninguém vai colocar a sua confiança num Salvador que eles não acreditam que seja capaz de salvá-los. Por isso a pergunta do apóstolo Paulo no versículo 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Sabemos que milhões e milhões de pessoas nunca ouviram nada sobre Cristo. E a Bíblia nos ensina que a fé salvadora ela carece de informação. É por isso que é ordenado à igreja ir a todos os cantos do mundo e levar a mensagem clara de nosso Senhor Jesus Cristo para todas as pessoas. Levar a informação verdadeira,
não mentiras que têm sido pregadas por aí em nome do Evangelho, as pessoas querendo aparecer, fazendo e acontecendo, e estão enquadrados exatamente no texto de Jeremias, a partir do versículo 9, os falsos profetas. Estão bem descritos ali. E continua o apóstolo Paulo fazendo a pergunta: e como ouvirão se não há quem pregue? A resposta que o apóstolo Paulo dá é que eles não ouvirão. Se não houver quem pregue, eles não ouvirão. Ninguém vai ouvir a mensagem do Evangelho se alguém não falar a ela, a essa pessoa. Ninguém vai crer no Evangelho do qual nunca ouviram falar. Se não houver pregador, nunca ouvirão. No versículo 15. E como pregarão se não foram enviados? A palavra missão vem de uma palavra latina, missia. A pessoa que recebe uma missão e é enviado para levar esta missão para onde quem o escolheu mandou. E o apóstolo Paulo, que tinha uma experiência de um lado e do outro, uma experiência de quem de fato foi usado por Deus para a transformação da sua vida, tinha a experiência de quem estava anunciando a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo usa uma expressão no final do versículo 15, que é a expressão do profeta Isaías. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Meus irmãos, não há maior alegria, a não ser a alegria do dia da salvação, do que aquela de encontrar-se com alguém que ouviu o Evangelho através de você e se converteu. É gostoso. E para aquela pessoa, você é a pessoa mais importante do mundo depois de Cristo. É interessante isso. Depois de Cristo, você passa a ser a pessoa mais importante na vida dela. Por isso, o apóstolo Paulo usa a expressão: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Paulo estava aqui usando uma expressão que tinha a ver com a boa notícia que era contada no mundo e como era contada. Paulo conhecia a história de Feltíber, um grego, que na batalha dos gregos contra os persas, após a vitória grega, foi dada a ele a incumbência de dar a boa notícia lá em Atenas. E essa batalha se deu numa planície chamada Montanha. A planície era chamada de Maratona. E Feidípides correu 48 quilômetros para levar a notícia.
Veja como toda a cidade de Atenas deve ter festejado e deve ter ficado olhando para os pés sangrando de Pêidipes, mas o admirando por causa da grande notícia que ele trazia. Então, meus irmãos, Paulo está dando a razão pela qual, se a eleição é verdadeira, nós devemos pregar. Porque nós pregamos não apenas como dever, mas nós pregamos porque Deus nos dá o privilégio de ter pés formosos e olhos aos olhos daqueles que se convertem, que respondem ao apelo do Evangelho, convertendo-se ao Senhor. Agora, meus irmãos, eu desejo concluir com uma história que eu já contei aqui, a história de Micômio. Muitos de nós têm se comportado durante a vida como Micômio, amigo de Lutero. Micômio, amigo de Martinho Lutero, certa noite sonhou e no seu sonho viu um ceifeiro que se agitava tentando sozinho colher uma vasta seara. Ele olhou do outro lado do monte e viu um só pastor se esforçando para sozinho recolher no aprisco um grande rebanho. Com grande esforço reconheceu o ceifeiro e o pastor como sendo o mesmo. Então disse Micômio: até aqui só orei pelo ministério de Lutero, do meu amigo Lutero. A partir de hoje, descerei a colina e vou ajudar o meu amigo na colheita. Quantos de nós só têm orado? Orado pelos missionários que sofrem. Orado pelos missionários que morrem. Orados pelos pregadores que são perseguidos. E nunca descemos a colina para ajudar na colheita dos campos que já estão brancos para a ceifa. O que você está fazendo? Qual a sua posição? Qual o seu comportamento? Qual a sua posição? E qual a sua decisão hoje, a partir de hoje? Curvemos as cabeças e oremos ao Senhor. Ó Pai Santo, na tua presença, Senhor, nos encontramos. Ó Pai, que nós possamos reconhecer a terrível doença que é o pecado, que tem assolado a humanidade. E que cada um de nós que está aqui hoje, aqui na igreja, possamos ler com atenção a mensagem do boletim que fala que Jesus cura a doença física e a doença espiritual. E que nós, ó Pai, sejamos curados de uma doença que a maioria de nós tem, o comodismo.
Nós nos acomodamos de tal maneira, Senhor, que nós, até para vir à igreja nós estamos vindo no horário que nos convém. Ó Senhor, livra cada um dos irmãos que estão cometendo esse grande pecado, para que leiam a palavra de Deus. Procurem entender a tua mensagem e se comportem como servos. Servos obedecem à palavra do seu Senhor e faz o que o seu Senhor manda. Quando nós queremos submeter a igreja aos nossos próprios interesses, ao nosso próprio tempo, nós queremos tomar o lugar de Cristo, sendo Senhor da igreja. Perdoa-nos, Senhor, por esse terrível pecado. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Vamos